Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h03. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. A partir de agora o Arena está no ar. Nós vamos até às 5 da tarde para falar bastante coisa. Além de esporte, outras cocitas más também. Você que está sempre sintonizado na CBN, acompanhando os 99,1, sabe que neste horário é a hora da resenha, a hora que a gente senta para falar muito, não só de esporte, mas de outras coisas também, tá bom? Tá bom. Hoje, claro, né? Vamos continuar repercutindo o mercado da bola, de olho nos times que já estão se preparando para o Mundial, que começa já, hein? Daqui a pouco tem Mundial de Clubes e o Fluminense é o representante brasileiro. O Fluminense é o Brasil na busca pelo mundo. Já começou o Mundial. É que eu falo daqui a pouco envolvendo os clubes gol do Romarinho que já. A gente gosta. Os clubes, no caso o Fluminense, o Manchester City. É verdade. Esses outros jogos aí é pré-mundial. Não tem a pré-Libertadores? Tem o pré-mundial também. Boa tarde pra você, viu, Chaibe? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. E esta tarde de quinta-feira é de preocupação. Ah, é? Preocupação com o seu Santos, pô. Santos que estava atrás do Carpini, modelo de jogo novo, um cara jovem aí na praça, que poderia pôr um estilo diferente. Nem me fala, E cara. Agora, à tarde, a gente depara com a notícia que Carille está voltando pro Santos. Cada decisão. Aquela coisa do mesmo, aquela... conceitos antiquados, né? O Carpini tá indo pro Cruzeiro também, né? Não, renovou com o Juventude. Não, renovou não, já tinha contrato. Permaneceu. Permaneceu. Pelo amor de Deus. Mas o Santos tem que abrir os olhos. Tem que correr. Tudo bem, Lupe? Beleza, na paz. Tudo certo. Torcendo aí pra chegar logo o mês de janeiro, porque, com todo respeito, né? A gente sabe que tem especulação, mas é chato pra caramba. Muito chato, muito chato. Se passa por mentiroso, né? Não. Mentiroso é uma palavra muito difícil. Mas é um período que, assim, sabe? Não... Tá difícil, né, Lupe? Tá difícil. Torcendo pra chegar o Natal. Aliás, já pediu seu presente ou não? O meu? É. Já. Fim de semana fui ao shopping, certo. Sentei no colo do bom velhinho e fiz o meu pedido. Tirou o retrato? Claro, tem que ter o retrato, né? Tirou com o filhão? Não, tava sozinho. O filhão não veio. Então você entrou na fila. Entrei na fila. Pegou a balinha, sentou fui no lá colo e do fiz Papai o meu Noel, pedido. Fez o pedido, Exato. levantou e foi embora. Exato. Sem o menino. Sem o menino. Ué, Papai Noel tá à disposição de todos. Mas o Papai Noel é para as crianças. né? Mas eu acredito Não, ainda no Papai Noel. Coelho de Páscoa, cegonha e Papai Noel, cegonha, acredito. Caminhão cegonha? É o cegonha que traz os bebês. Sim. Eu acredito. Sim. Boa tarde, Carlota. Boa tarde, meu caro Eliel Almeida. Exagerou boa ontem. Tarde, Foi bem, hein? Foi bem, gostei. Até. A festa da empresa, no dia seguinte, restam duas coisas para os funcionários. A ressaca, devido à cachaçada, e a ressaca moral, né? Graças a Deus estamos com as duas hoje. Eu não tô com nenhuma, eu tô com a consciência limpa, não bebo. Não, hein? Eu só acompanhei tudo que aconteceu de longe. Cara, eu queria... Deixa eu ficar quieto, não vou pode falar, deixar de falar sobre a mudança na face de Oswaldo de Oliveira, né? Tá pegando fogo a internet. Pô, Oswaldo tá esquisitão, hein, velho? Caramba. Ele tá pior que o Estênio Garcia. Eu não vi, vou ver. Aliás, eu tenho uma enquete pra hoje. Olha lá, vamos lá. Hoje, 14 de dezembro. Eu posso falar o quê? Antes da enquete? Hoje é dia do quê? Hoje é Dia Nacional do Combate à Pobreza. Perfeito. Já fez a sua parte? Já fiz. Então tá ótimo. Hoje também é Dia Nacional do Ministério Público. Que legal, dia do MP. Isso. Hoje também se comemora então é dia do Defensa e Justiça? É aniversário lá do Defensa e Justiça? Sim, que legal. Muito festa. Dia do médico alergista. Olha aí, o pessoal que cuida das alergias. Isso. E hoje também é o dia do engenheiro de pesca. Nossa, que legal, hein? Engenheiro de pesca, eu nunca sabia dessa profissão agora. Não é o pescador, não? Não, é o cara que faz todo o estudo para os pescadores, né? Gosta, Lupe? Eu sou um bom pescador, velho. Na boa.
Tem que ter muita paciência. Muito. Não é fácil ficar lá o dia inteiro, não. Mas tem hora que vem alguma coisinha. É legal a chalana, né? Cervejada, correndo solto. Pelo amor de É Deus. só festa. Ô, louco, Oswaldo de Oliveira, tô parecendo o White. Agora que você viu, velho. Agora que ele viu, mano. Mas tá muito engraçado, tá né, cara? esquisito Tá demais. muito estranho. André Berenguel mandou aqui que o engenheiro de pesca para quem fica pescando no trabalho. Olha Bem aí. propício para hoje. Abraço aí pro nosso amigo Se o Fábio Berenguel Scheibe. tá assim, você imagina nós, hein? Pô, deitou na aula de inglês hoje, hein, Fabião? Que isso, Nossa, hein? gostoso. Melhor né? em campo, hein? Enquete do Enquete. dia. Vamos lá. E a camisa Qual- de ontem, gostou? Pelo amor de Deus, tava parecendo o Pablo Escobar. Tá Vamos parecendo- lá. Carlito Gonçalves da Guatemala? Enquete do Vai, dia. manda. Qual foi a maior surpresa de 2023? Surpresa. O Botafogo ter perdido o título do Campeonato Brasileiro? O Santos ter caído? O Flamengo, com um elenco multimilionário, não conquistar nenhum título? Ou o Vasco não ter sido rebaixado? E aí, Carlão, qual dessas quatro? Ah, cara, acho que o rebaixamento do Santos foi mais surpreendente, né? Também acho. Eu não acreditava que isso iria acontecer, mas acabou acontecendo. E você, Scheibe? O Flamengo não ter ganho o campeonato. Participou de 7 campeonatos, né? Não levou nenhum caneco. Com esse timaço que o Flamengo tem, muita desorganização de gestão, né? E você, Lupe? Eu vou ficar com o Vasco, né? Que flertou, ficou ali, entrava na zona, saía da zona, se distanciava da zona. Aí na última rodada entrou com risco de voltar para a zona, mas não caiu. Então eu fico com a Vasco SAF como principal surpresa. Olha só, tá vendo como a enquete é? É, boa. Vamos lá. Várias vertentes. Qual a principal surpresa de 2023? O Botafogo não ter sido campeão depois da vantagem imensa que abriu? O Santos ter sido rebaixado? O Flamengo, com um elenco multimilionário, não ter conseguido nenhum título? Ou o Vasco não ter caído? Vamos lá. Manda aí, 991869070. Eu quero a opinião dos ouvintes que estão participando com a gente. 991869050. 70. 9070, errei. Ô, Lupe, por falar em engenheiro de pesca, você sabe qual que é o melhor horário para ir pescar? Não. 12h50. 12h50? É, Ué, mas por causa do quê? porque 1h o peixe vem. Posso contar a piada do charuto ou não? Não, do charuto é melhor. Não. Manda aí, qual a maior surpresa de 2023? Nós estamos com a Arena no ar. O comando técnico é dele. Nilson Belisário, que não foi na festinha, porque não gosta de se expor. O Daniel França é outro que também não gosta de se expor, tem medo da ressaca moral. E, claro, a galera toda que tá com a gente no 991869070. Hoje, dia 14 de dezembro, há algum tempo, o Guarani esteve em campo. Isso. E aí, Lupe? O Guarani entrou em campo no dia dia 14 de dezembro, lá atrás, bem lá atrás. O pessoal tava em campo, o pessoal tava jogando, tinha jogo, Campeonato Paulista. O calendário era maluco. E foi no mesmo ano do lançamento da música do dia. E foi no mesmo ano do No mesmíssimo lançamento dessa música. Rapaz. O cigano brasileiro. Ontem falamos dele aqui, hein? Falando. Olha aí. Você não tem nem como confundir, né, velho? Nós falamos muito sobre ele ontem aqui. Muitas calcinhas no palco. Né? Magal não, mas Magal foi galã, né? Magal foi galã. O Magal e Vando. Magal, né? Ai, mais animado, mais... Ó, o Geraldo de Hortolândia mandou aqui, o Santos cair não é surpresa, o Flamengo sim, não conquistar nada. Música do dia, então, de Sidney Magal, pra você tentar adivinhar o ano do jogo de hoje. E a Ponte Preta tem uma paródia com uma música do Magal também, não tem? Qual que é? Não, vamos lá. Kleber Machado, Tá pô. bom, Não, Chay, eu Kleber entendi, beleza, show de bola. Pelo amor de Machado, Deus, não. vocês Não, são- beleza, vamos lá. Intervalo? Vamos pro intervalo? Vamos lá. Chama o intervalo, vamos lá. Vocês nunca se São deram. 4h12, vamos lá. Vocês nunca se deram e deixaram hoje pra brigar, hein? Não. Parabéns. Não. Vamos lá. É que depois daquele negócio do Hulk, que
que soltou, Nossa, eu já cara. evito o problema, entendeu? Olha lá o pessoal. Eu consigo ver o problema lá na frente e eu resolvo agora. Vamos Não, embora. eu tô vendo o problema passar lá na frente, assim, ó, tá lá. do lado aí, Eu vejo o problema lá de longe, eu já evito, entendeu? Vamos embora, o Arena tá no ar, Nilson Belisário tá no sistema de som da Central Arena Brasileira CBN. de Notícias, atropelando o narrador, atropelando o locutor. O pessoal tá daquele adorando jeito. ver você rir aí, Carlão. Que O isso, pessoal hein? tá adorando aí. Arena CBN. Que tal passar o fim de ano no azul sem se preocupar com aquela conta de água atrasada? Vem aí o Natal Azul Sanasa, para você quitar seus débitos sem juros e sem multas. Acesse sanasa.com.br e escolha pagamento à vista pelo Internet Banking ou com cartão de crédito em até 12 vezes, com 100% de desconto em juros e multas. Aquela forcinha que você esperava para sair do vermelho e entrar em 2024 no azul. Sanasa, a vida em primeiro lugar. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Campinas Sunset Run 7K, uma corrida especial em um lindo final de tarde, na região do Galeria. Será neste sábado, dia 16 de dezembro, às 17h30. A saída e chegada ocorrerão no estande do Bougainville. Organização no Blue Sports. Apoio Furlan, GNO, Equalive e LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RP2 Engenharia. Em 2023, Indaiatuba comemora 193 anos. E quanto mais o tempo passa, ela fica cada vez melhor. Porque atendemos melhor as pessoas e fazemos obras para melhorar a vida de todos. Indaiatuba fica cada vez melhor porque nós cuidamos e nos preocupamos com você. Cada vez melhor, cada vez melhor. O tempo passa em Indaiatuba, fica cada vez melhor. Prefeitura de Indaiatuba. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h16 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte mandou aqui, o Carlão, Oi. que se fosse vestibular ele colocaria assim, todas as respostas estão corretas. O João Santoro de Vinhedo, Verdade, em relação à maior surpresa de 2023. Vai mandando aí, ó. Qual a maior surpresa de 2023? Flamengo ter perdido o título com a distância que tinha em relação ao segundo lugar, ou seja, uma vantagem enorme. Flamengo não, Botafogo. O Botafogo, perdão. O Flamengo não ter conquistado nenhum título no ano, o Vasco não ter sido rebaixado ou o Santos ter sido rebaixado? Manda aí, 991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas, no interior de São Paulo. Já tem gente mandando mensagem aí, né, já? Nilson Belisário? Vamos ver o que a galera tá falando. Põe no ar aí, pastor. Vai.
Boa tarde, beleza? Everton de Vinhedo. Ô, Everton. A maior surpresa é o Flamengo não ter ganhado pelo investimento que teve aí. Concordo, hein? Beleza. Manda um abraço aí pro pessoal aí. O Quem? Cauê, Cauê? cabelo de aço e pro Batata, barriga de aluguel. Ó, o Batata. O apelido do cara é Batata Barriga de Aluguel. Já vi um monte com esse termo de barriga. Barriga de égua prenha. barriga... Cadela. Agora, barriga de aluguel. Essa foi boa. Tem o pessoal que é lá do Jardim Uruguai. Que é o Fora de Esquadro. Rapaz, tem uma turma que é... Eu acho que eles estão ouvindo o programa. Eles mandam Da mensagem. Rua Rússia, né? Isso, da Rua Moscou. Que Rua Rússia? Ah, mas não deixa de ser a mesma coisa. Eu acho que faz entroncamento ali. O pessoal sempre ouve. Se eles estiverem ouvindo... Manda aí, ó. Eu queria a lista do apelido da galera. Eu sei que o Fora de Esquadro é sensacional. É o melhor. Eu fico imaginando Fora de Esquadro alcoolizado. Nossa, deve ser baixinho, torto. Deve ser meio esquisito. Deve. Manda mais um aí, Nilson. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, CBN. Boa tarde, amigos. Aqui é o Anísio do Carlos Lourenço. A minha maior surpresa é que o Botafogo não ser campeão, porque apostei no Botafogo. Vixe. 13 pontos de diferença e acabei perdendo R$500. Se fuder com o Botafogo. Ô time pipoqueiro mesmo. Calma. Cara, mas R$500 o cara perdeu, hein? O cara que aposta R$500 no Botafogo, ele não ama o dinheiro. Ele não tem um amor ao dinheiro dele. Esse negócio de aposta também não é comigo não, viu, gente? Não. Não gosto muito, não. Você parou? Não dá, pô. Depois daquela matéria do Tigrinho lá. Bom, 4h19. Vamos pro próximo aí. Vai receber visita cedo, Boa tarde, amigos da CBN Esportes Campinas. Beleza? Pra mim, a maior surpresa do ano foi o meu tricolor ser campeão da Copa do Brasil. Boa. Não achava que ia conseguir esse título, não, viu? Principalmente do jeito que foi, né? Eliminando aí favoritos como Palmeiras, Flamengo. Pra mim foi essa surpresa do ano. Valeu, um abraço a todos, amigos. Mas é uma surpresa, porque não tinha expectativa de título pro São Mas Paulo. se o torcedor não acreditar no time dele, aí fica difícil, né? Mas ele foi honesto. Eu acreditava no título do São Paulo. Ele Até pelo caminho. Ele tinha como time mais difícil o Palmeiras. E a decisão. E decisão, você sabe, decisão é decisão. Mas eu achava que ele parava no Palmeiras. Eu não. Eu achei que o Palmeiras, que o São Paulo iria passar. O Palmeiras é freguesão de São Paulo. Ele acha bem com o Palmeiras. Também acho, hein? Principalmente competições mata-mata, né? Então. Vamos pro próximo aí, Nilson. Vamos lá, Nilson. Boa tarde, cambada do Arena. Olha, pra mim, a maior surpresa foi o Santos cair. Logo no ano do Brasileirão Rei, vixe, eu acho que o Pelé não gostou da homenagem não, hein? Não gostou. Valeu, cambada. Cambada. Não falar nada pra você, não. Bom, o Santos, então, deve estar perdendo mesmo. Perdeu, na verdade, o Carpini, né? O Carpini continua no Juventude. A equipe Jaconeira para o próximo ano, né? Subiu com o Juventude esse ano e vai continuar um bom trabalho que está implantando lá no time de Caxias do Sul. O Cruzeiro tentou também o Carpini, mas ele preferiu continuar no Juventude, pelo menos pelo começo da temporada aí. Decisão sensata do Carpini, Carlão? Olha, o Santos seria um trampolim na carreira, mesmo o Santos estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Carpini analisou a situação. Me parece que ele ficou incomodado com a possibilidade do Elano integrar a diretoria, né? E o Elano é um treinador de futebol e poderia ser uma ameaça para o Carpini. E outro, um projeto desafiador, né? Então ele opta pelo conforto no Juventude hoje, né? Ele vai idealizar o trabalho. Entrevista mantida, tem muita né? moral, tranquilo. Eu acho que agora a entrevista tá mantida, né? Sim. Ficou no Juventude, não tem novidade, não tem nada, tá tranquilo agora. Se bobear levando o caneco do Gauchão, imagina que legal. Seria legal demais, hein, velho? Mas no Santos seria, assim, um trampolim. Mas estas situações, é claro que o Carpini agiu, né? Ele olhou e falou, opa, qualquer deslize no Santos, já o era. Elano tá lá. O Elano tem identificação com o clube. Então ele optou pelo Querendo ou não, eu vou fazer uma comparação aqui. Que quando aconteceu, a gente já falava, rapaz... Já sei onde você vai chegar. Se der errado ali, apresentou o plano A e o plano B ao mesmo tempo. Isso aconteceu aqui. Na Ponte. Aqui no nosso quintal. Aconteceu na Associação Atlética Ponte Preta. Porque quando o Pintado é apresentado e ao lado dele o João Brigatti como coordenador de futebol, ali já foi dado um recado que se a coisa não fosse pra frente com o Pintado, o Brigatti automaticamente assumiria a Ponte. E o que aconteceu no final da competição, Carlos? Aconteceu no final da competição. Olha que belo exemplar, hein? Que
O Pintado. Guilherme Leal indo se alimentar. O Pintado perdeu o cargo, né? Perdeu os jogos. Não conseguiu, foi sobrou. E o Brigatti. Então, mas e eu tenho uma opinião impopular a respeito dessa situação do Carpini. Na minha humilde opinião, o Carpini acerta em ficar no Juventude. Sabe por quê? Por quê? É claro que isso não segura o emprego dele, mas ele tá com moral lá. Também acho. Ele tem já um planejamento executado. Quando ele saiu para as férias, e aliás, que belas férias do Carpini, merece. Ele já tinha tudo organizado. A diretoria teve que executar o planejamento que eles discutiram após a Série B com o acesso garantido. O Juventude é um time que está se estruturando. Recentemente estava na primeira divisão do futebol brasileiro, caiu e voltou. Igual o Atlético Goianiense. Então o Juventude ele está aos poucos se estruturando para permanecer por um tempo maior, não vai ser para sempre, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Carpini faz parte desse planejamento. Então, eu sei que assumir o Santos é o desejo de quase todos os treinadores. Assumir um Cruzeiro, é claro que nem se compara a trabalhar num Juventude, mas nesse momento, na carreira do Carpini, eu acho que ele faz a melhor escolha em permanecer no time gaúcho. Até porque ele é um treinador ainda jovem, né? 39 anos. Tem muito chão pela frente. Ele é mais novo que o Nenê, que foi um dos principais jogadores no Juventude. Boa. Mas e o Santos? O Santos vai ter que ir atrás de alguém, né, cara? Carilho. Retrocesso, hein? Mas quem que tem no mercado que poderia ser? Oswaldo de Oliveira, remodelado aí, ó. Vai atrás do Rogério 2.0 Oswaldo de Oliveira. Não sai de Série A pra assumir Série B, não sai. Roger Machado. Roger Machado é uma boa. Cristóvão Borges. O cara que pensa pra frente, Carilho é aquele cara retranqueiro, jogar pra trás. Santos na Série B jogando no retranca não combina. Vai atrás do Rogério Ceni. Abel Ferreira. Técnico reativo, né? Gosta de jogar atrás da linha da Já bola. passou pelo Santos. Igual o Paulo Turro, igual o Daí. Nossa, que ano do Paulo Turro, hein? Horroroso. O Paulo Turro assumiu o Santos, né? Aí depois ele foi... O Santos tava mal, né? Ali todo mundo tava mal, né? Mas o Santos não é o time da virada? O Santos é o time do É o Palmeiras. É o Palmeiras. É o Palmeiras. Notícias do mercado da bola. Não aqui. me interessa. Também não me interessa. Obrigado, Chay. Não me interessa. Vambora aí, o Nilson Belisário. Mais ouvintes aí. Boa tarde, mestres dos microfones do Arena CBN. Roberto de Hortolândia. Ô, Robertão. Eu, certa vez, fui levar um pessoal lá em Corumbá lá fazer uma pescaria de chalana, e todos os anos eles iam, né? Certo. E iam sozinhos. E quando chegava lá, já tinha um monte de mulher no barco para fazer companhia, tal e coisa e tal. Certa vez eles resolveram levar as esposas. Quando entraram no barco... Não, essa eu sei. Tira. Lupe, pelo amor de Deus, Lupe. Não, mas era tranquilo. Não era, essa eu conheço. As moças... Não, deixa quieto isso. Essa eu conheço. Tinha aquela música do Bruno Marrone, terminando né? de casamento agora nos carros da cidade aí, cara. Que pesca Por quê? que nada. Pescaria, né? Ah, entendi. Lembra da música do Bruno Marrone? Vamos pescar, Chay? Se pescar em nada, Vou beijar na boca. Tá bom. Aquele coisa que tem o lá áudio você tira, o Chave você deixa. Aquele coisa que tem lá na sua casa, aquele lago, tem peixe, Chay? Só piranha. É mesmo? 4 horas e 27 minutos. Pessoal, pelo que vocês estão falando, o Juventude seria o novo Fortaleza do futebol brasileiro, que veio da terceira divisão para ficar e chegar até uma Sul-Americana? Não, ainda não. Não tem. Rodrigo de Hortolândia perguntou aqui. Fortaleza, aos poucos, foi adquirindo maturidade numa Série A de Campeonato Brasileiro, disputando competições internacionais, correndo riscos de rebaixamento. Hoje se tornou uma realidade. O Juventude ainda precisa amassar um pouco mais. O Voivoda parece que vai ficar lá mesmo. Quem? Voivoda. Ah, Voivoda. O Givanildo no Santos, o Edu Táxi mandou aqui. Givanildo Oliveira, grande Edu do Táxi, bugrinaço. Tem mais um aí, meu caro Nilson Belisário? Se tiver, põe no ar aí o ouvinte. Ah, esse é o que eu já vou mandar aqui, peraí. 991869070. E o Cavani, fechou com o Grêmio já ou não? Não, né? Deu uma esfriada hoje, parece que o presidente do Grêmio falou que agora não tem interesse no jogador, que pensa em outras possibilidades. O problema do Grêmio, a prioridade agora é renovar com o Renato, né? Porque eles não chegaram a um consenso ainda. O Renatão. Renato Gaúcho quer sair de novo, gente? Ah, ele quer uma grana, né? Porque ele vai se valorizar, tá? Levou o Grêmio ao vice-campeonato. Eu queria o Renato na seleção, cara. Você tá de brincadeira. Seria ótimo.
Que isso? E você falou do Grêmio. Você falou do Grêmio, o Grêmio tá. Parece que o São Paulo tá atrás do Ferreirinha. Que São Paulo tá atrás do Ferreirinha, sim. Mas eu não sei se seria uma boa contratação, não, viu? O Ferreirinha, pra mim, é um Pimentinha com grife. É verdade. Não, na boa. Aliás, Pimentinha lembra renovou, do Pimentinha? Lembra não, ele tá jogando no Sampaio. Renovou ainda? Renovou. Não, eu acho que ele é um Pimentinha com grife. Minha opinião. É aquele jogador de lado, né? Jogador de mas beirada, que não tem cisca, mas não... Sim. Fez uma reta final legal com o Grêmio, teve lesão, né? No meio do percurso, mas... É jogador de beirada, é o que mais tem ultimamente, né? Estilo Biel, que passou pelo Grêmio também. É isso, o Gabriel Teixeira tá no Bahia. É o que mais tem hoje. Você fala, opa, quero um jogador de ataque. Pronto. Que aparece aqueles magrinhos correria de lado? Meu Deus do céu. O ouvinte mandou aqui, ó. Hélio dos Anjos no Santos. Em Série B, o professor, mas Série B, tem moral no Paysandu, né? Mas aí tem que ver como é que é o ambiente ali, né? Dentro do Santos. Uma coisa é mandar no Paysandu e na Ponte, outra coisa é no Santos. É difícil. Aí teria que meio que... Você sabe que além do Mundial tem outra coisa que vai agitar o final do ano, né? Não sei. Tem uma outra coisa especial do Roberto Carlos? Não. Festival de Beat Soccer? Não, Festival de Beat Soccer. Não tem Beat Dance. Contra amigos de Não. Vai acontecer. Amigos do Belo contra amigos do Denilson? Não. Agora, amigos de Rogério Ceni contra amigos de Milton Leite. De Nelton. Não. Vai ter um grande evento. Está programado para acontecer entre o dia 26 e o dia 29 de dezembro. Ou seja, praticamente aí no apagar das luzes de 2023. Que é claro que é o Cruzeiro do Neymar, hein? Verdade. Cruzeiro do Neymar. Provavelmente ele vai. É o primeiro ano. É o primeiro ano. Um evento. Vamos, hein? Isso. CBN estará lá, o Arena estará lá. Vai ter aí espaços luxuosos, opções de lazer, várias atrações. Quero saber da bebida. O que tem de bebida? Bebida, vamos lá. São vários pacotes, né? Pra você que quer um pacote mais simples, um pacote mais humilde, R$5.000. Nossa. Mais barato, Por 3 dias? 3 dias. Mas em que mar que vai esse navio aí? Não Acho tem que é a a informação. Costa Verde. Vou passar pra você já. Mas... Tem cabinas que estão disponíveis. Não, peraí, ó. A cabine começou com 5, tá em 22 mil. É que os lotes, né? Acho que foram... E tem uma cabine de R$28.000. O que está incluso no Cruzeiro do Neymar? Você conta já, porque o repórter CBN vai atualizar as informações agora. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a existência de uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença-paternidade. A Corte também deu 18 meses para que os parlamentares legislem sobre o tema. Caso a inércia permaneça após esse período, caberá ao próprio Supremo estabelecer uma norma. Atualmente, a licença-paternidade é de 5 dias consecutivos em casos de nascimento de filho, adoção ou de guarda compartilhada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou esperar que a CPI da Braskem no Senado não se torne um palanque político. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que o colegiado vai fazer um trabalho técnico e meticuloso para a apuração das responsabilidades. Ele ainda comentou que a população de Maceió merece uma reparação sobre as minas de extração de sal-gema que desabaram. Lira era contrário à abertura da comissão por afetar o prefeito da capital alagoana, que é aliado dele. A medida provisória que altera as regras de tributação das subvenções de ICMS concedidas por estados foi aprovada em comissão mista destinada a dar parecer sobre o texto. A proposta agora vai ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. O projeto é tratado como prioridade pelo governo e pretende arrecadar até 35 bilhões de reais com a iniciativa. E os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, estão reunidos em São Vicente e Granadinas, no Caribe. Eles debatem a intenção do governo venezuelano de anexar Essequibo, região rica em petróleo e representa 70% do território guianês. Irfan Ali já avisou que não fará concessões. No horário de Brasília, 4 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN.
Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33, as informações das estradas, meu caro Mário Quintino, boa tarde para você. Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. A rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, tanto em direção de São Paulo, quanto no sentido do interior. Pela rodovia Anhanguera, agradecendo inclusive a participação dos nossos ouvintes, tem lentidão à altura do quilômetro 72. Segundo a concessionária que administra o Sistema Anhanguera Bandeirantes, aconteceu um acidente ali no trecho. Então, atenção no sentido do interior, para quem sai de Louveira, vem em direção de Vinhedo e também de Campinas, quem puder, a Bandeirantes é o melhor caminho. Ainda na Bandeirantes, Eliel, durante a madrugada, houve um acidente entre duas carretas. Inclusive, uma carreta ainda está ali na rodovia, à altura do quilômetro 79, no sentido do interior, porém, não tem interdição. Então, nosso ouvinte consegue passar por ali sem maiores problemas. Bandeirantes, melhor caminho. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Você volta já dentro do ponto final. Viva o privilégio de morar no Sensia Swissville. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e varanda gourmet no Swiss Park. Acesse www.meusensia.com.br. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização do seu usado. Taxas especiais de financiamento. Emplacamento IPVA 23 e primeira revisão grátis. Não perca essa chance. Audi Open House é na Audi Center Campinas. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A equipe do Praia Clube de Uberlândia venceu o Sport Center por 3-0 nesta quinta-feira em Hangzhou, na China, e garantiu uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A última vez que a equipe havia chegado à semifinal do torneio foi em 2018. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. No aniversário de Jundiaí, as palmas vão muito além do parabéns para você. Afinal, tem a esperada reforma do Centro das Artes. Os mutirões de cirurgias eletivas vão beneficiar mais de 40 mil pessoas. E para garantir a qualidade de vida, praças e quadras esportivas. A revitalização do centro e na Cidade das Crianças, o Jardim da Mobilidade. Jundiaí, 267 anos. Nossa cidade, nosso orgulho. Prefeitura de Jundiaí. Arena CBN. 4h36, de volta com o nosso Arena CBN. Bom, a pergunta do dia em relação à maior surpresa do ano em relação a termos esportivos. Nilson Belisário, tem ouvinte que mandou mensagem pra gente aí, não tem? Vamos ver o que ele falou. Fala, brothers! E aí? Levi de Limeira, tudo E aí, bem? Levi? Amigo da CBN. Grande Limeira. Duas surpresas esse ano, na minha opinião. Primeiro, o Brasil perder 3 rodadas seguidas na eliminatória. Bem lembrado. Perder para a Argentina na festa do Messi, Bem aqui lembrado. no Maracanã. Isso é para acabar, hein? E vocês falaram o ano todo que a ponte ia cair, a ponte ia cair. E a ponte deu a volta por cima. Abraço, gente. O Carlão chegou a cravar. O duro é isso, né? Porque quando uma pessoa fala, o ouvinte entende todo mundo. É. E o Carlão foi o único que falou aqui. Ele cravou, velho. Ele cravou o rebaixamento da ponte. Os dois jogos contra o Avaí, contra o Ituano e contra o Avaí, ali era pra... Então, aí que acontece? Dá a sensação que eu, Eliel, Shaibe... O Cabelo também falou que ia cair.
Aliás, cabelo faltou na festinha da firma ontem, hein, velho? Achei que ia ver aquela papete. O estabelecimento comercial agradece a ausência do William Cabelo. Não vou falar nada pra ele, não. Só pra não passar batido. 1 ano de gancho do Arena. Vai ficar 1 ano sem participar. Nossa, se ele estiver ouvindo agora, ele vai infartar. Ele não tá ouvindo, né? Claro que ele tá fazendo algo mais interessante. Lógico que não. Tá vendo a Águia Branca da Paraíba contra Souzas. Não, ele não ouve a gente. Do Cruzeiro do Neymar, só pra gente terminar aqui. A informação do Cruzeiro. São 72 horas de passeio. Cruzeiro navio. Cruzeiro do Neymar. São 78 horas. Quem for no Cruzeiro do Neymar poderá aproveitar aí lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro. A presença do Neymar, que é a grande atração, amigos e familiares, também foi confirmada. E é o seguinte, hein? Além do craque brasileiro... O Gil Cebola vai estar lá? Gil Cebola vai estar lá. Os parças todos estarão? Medina vai estar lá, Medina provavelmente. Bruninho. Além das atrações musicais, fica sentado que agora vem bomba, hein? J Quest. Boa. Isso, boa. Periclão. Boa, esse é o melhor. Belo. Nossa Senhora. Mateuzinho. Não sei quem Acho que é o lateral do Flamengo, vai cantar. O Suel. Não sei quem é. Ana Clara. Também não sei quem é. Gica. Também não joga. Feijão. Não sei quem é. Aí repetiram o Mateuzinho, só que esse é com Z. Grupo Envolvência. Esse é bom. DJ Seven. Bom também. DJ Cereja. Quem é a cereja do bolo? Guilherme Benuto. Esses meninos são bons. MC Guimê. MC Ryan. Deus me livre. MC Oruan. Deus me livre. MC Pose. Esse é bom. MC Orochi. Bom também. Serão os responsáveis aí pela parte musical. Festa? São 72 horas de muito lazer e entretenimento. Rapaz, ninguém vai dormir nesse cruzeiro aí, hein? Nossa. Se eu não durmo, ninguém dorme. Que é isso, hein? E olha, a gente Você iria, Shaibi? Eu iria, cara. O navio vai sair de Santos dia 26. Dá lugar bom pra sair o navio, hein? Ele vai até o litoral carioca, Búzios e retorna pra Santos dia 29. Costa Verde ali que do legal, Rio. hein? Bonita, hein? Vai descer em Búzios. O ano passado. Qual que é o ingresso mais barato hoje, Lu? Hoje, deixa eu pegar aqui. solto, as mulheres ali. Dançando com funk. Biquininha, cara. Para, Chay. O ingresso mais barato, Lupe. Como o evento agora está próximo, né? As cabines que ainda estão disponíveis. A mais barata custa R$ 22.240. O 13º, segunda parcela vai cair, dá pra pegar, hein? Eu acho que dá pra pegar. Aí chega em Santos dia 29, dá pra ficar lá até dia 31. Já estamos lá mesmo, né? Gostei da ideia. Vamos amadurecer essa ideia. Você acredita, o Oswaldo Oliveira, Trend Topics do Twitter. Mas também, cara, tá irreconhecível. Que absurdo, cara. Eu tenho uma informação sobre Ponte Preta. O ouvinte mandou aqui. Vocês lembram que o Gabigol falou em um jogo contra o Corinthians? Aconteceu exatamente o mesmo com o Flamengo. Jogaram como nunca e perderam como sempre. Opinião do ouvinte. Tem áudio aí, Nilson Belisário? Põe no ar. Fala, cambada do Arena. Outro que manda cambada, hein? Se for analisar bem, o Flamengo, mesmo que esse time milionário, já é acostumado a ficar no cheirinho. É verdade. Botafogo, na liderança, é igual um elefante em cima de uma árvore. Concordo. Ninguém sabe como chegou lá, mas uma hora ou outra vai descer. Isso é verdade. O Santos já vem anunciando rebaixamento já tem bastante tempo. É verdade. Também. Mas o Vasco não ser rebaixado, isso sim é uma surpresa grande. Eu concordo. Boa. Surpresa grande não ser rebaixado o Vasco. Mas o Vasco vem forte agora no que vem, com o Alexandre Matos. Tá no mercado, hein? Tá no mercado. Segura a tia Leila lá, ensinar lá. Faz a ponte aérea. Falando em Vasco, o Ivan Quaresma, menino aqui da nossa região, ele estava no Vasco, né? Mas pertence ao Corinthians. E sabe quem que era o Ivan? Quem? Segundo o Jorge Nicola? Quem? O Santos. O Santos propôs ao Corinthians Paulo, tem que ver lá. o Ivan em troca do Lucas Braga. Então o Corinthians cederia o Ivan e o Santos o Lucas Braga. É a negociação que envolve aí o ex-goleiro da Ponte Preta. E falando em Ponte Preta, quem deve ficar no Majestoso é ele, hein? Jé. Não. Já sei. Boa notícia, hein? Elvis. Eita, aí sim. Pelo que tudo indica, Elvis vai permanecer no Moisés Lucarelli. Elvis não correu, então. Elvis não correu no Majestoso. Elvis vai ficar no Moisés Lucarelli. Boa. Pelo menos são as informações que nós temos aqui. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Podia entrar em forma também, né? Pra ajudar mais.
Podia mesmo. Não, falando sério, não estamos ridicularizando o jogador, não. Não, é muito isso, pelo não. contrário, até porque joga muito. Exato. Qualidade técnica tem de sobra. E o Elvis teria que fechar um pouquinho a boca tal para ajudar a Ponte. Porque mesmo o Gordinho, ele já ajudou muito a Ponte na reta final da Série B. E em forma, ele seria um cara super importante aí, vestindo a camisa 10 da Macaca. E o Guarani? O Guarani tá próximo de anunciar o Neto Moura, né? O volante já passou pela Ponte, estava no Cruzeiro, jogou pelo Mirassol a Série B de 2023. Há muito tempo a diretoria do Guarani tentava a contratação do Neto Moura e, pelo visto, vai lograr êxito. Segundo o Juliano Camargo, que é o superintendente de futebol do Bugre, até o dia 27, que é a data da apresentação para início da pré-temporada, ele já quer ter todos os jogadores contratados e o elenco formado para a disputa do Paulistão. E o Loser tá em Paris. O Loser tá em Paris. Férias, Caramba, né? hein? Férias, né? Bom. Tem que estar mesmo. Manda mais uma aí, Chaibe, do mercado da bola. Mastriani, que foi um grande destaque do América Mineiro, centroavante argentino, tá acertando com o Atlético Paranaense com o Furacão. Mastriani, então, vai sair da Série B para jogar no Furacão. Bom jogador. E o Corinthians também de olho no Eric, outro jogador do Atlético Paranaense, mas a pedida é mais complicada. O Furacão quer dinheiro. O Corinthians ofereceu Fausto Vera, mas o Atlético Paranaense quer apenas vender o Eric, grande destaque há muito tempo já do Furacão, né? Cara, é difícil negociar com o Atlético, hein? O Atlético... O Bahia também tá difícil ultimamente, né? O Bahia tá com dinheiro, né? A Bahia só quer a multa por inteira do Cauli, né? Tem negócio de oferecer jogador no Não, negócio. a Bahia tá pedindo 50 milhões de euros pelo Cauli, jogador que o Palmeiras tá atrás. Parece quanto? Que vai dar negócio. No total são 298 milhões de reais. Acabou de sair aqui até o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Coisa maluca. Pelo Cauli? 28 anos. Não vale. E o Palmeiras ofereceu 28 milhões. Exatamente. O PVC pôs aqui que o Bahia só vende por 298 milhões de reais. Nossa. Agora o Bahia é SAF, né? Então não tá precisando de dinheiro. Na verdade, 269 milhões de reais. Que Bahia isso? querendo... Então já era, não vai, né? Não vai. E tem mais uma do Corinthians aqui pro torcedor do Timão que tá ouvindo Arena. Essa daqui vale a pena, hein? O Corinthians tenta a contratação do Ranielli, do Cuiabá. Jogador que foi destaque do Avaí, depois foi pro Cuiabá. O Corinthians ofereceu 2 milhões e meio de euros, mais 500 mil euros em metas por 60%. Porém, o Dourado, né, o Cuiabá, tem que se acertar com o Avaí, com a Jacuipense, que são clubes que também são donos do Ranielli, que foi um dos destaques, joga como volante e como zagueiro também. Pode pintar no Corinthians. Esse aqui é bom jogador. Você conhece ou não? Não conheço o Ranielli. Bom jogador. E o Corinthians que oficializou hoje, todo mundo já sabia, mas oficializou através das redes sociais a saída de 3 ícones do time, né? Gil, zagueiro, Renato Augusto e também Juliano. Os 3 estão se despedindo do Corinthians. Corinthians agradeceu pelos serviços prestados, mas não conta com esses 3 jogadores para Renato a próxima Augusto temporada. tá indo pro Fluminense, né? Fluminense. Exatamente. Juliano também foi embora? Juliano também foi Não embora. apareceu nada ainda, né? Tá indo pra onde? Não apareceu O Biel nada. é pro Grêmio, Inter, né? Time do Sul. Mas foi mal no Corinthians, Juliano, né? Machucou Eu gosto bastante. dele, bom jogador. Na reta final Você ainda sabe, ajudou um pouquinho. você sabe por que eu não gosto desse mês de dezembro, com essas especulações? A gente fala Não aqui. acontece nada, né? 10% acontece. Mas do Juliano, do Gil e do Renato. Não, essas são oficiais. ó. Mas, por exemplo, lembra do Cavani, que vocês falaram ontem aqui? A gente ficou 30 minutos falando do Cavani. Lembro. Oferecido ao Grêmio, o Cavani planeja cumprir contrato no Boca, mas cogita jogar no Brasil em Sabe o que que é, 2025. Lupe? Chega essa época também, o empresário ele começa a plantar notícias, né? Ele começa a jogar. Tipo, tem muito jornalista agro, né? E aí joga. Fica plantando notícia. Vai de acordo com o interesse, né? Também acho. Mas é mais um, então, que acabou. E eu acho que com essa pedida do Bahia, acabou a especulação do Cauli no Palmeiras também, não né? é possível o Palmeiras 290 milhões. Se fosse um jogador de 20, 21 anos. 269 milhões, você contrata o Neymar, Tá velho. louco, não. Messi, pô. Já Que fez pra isso? não aceitar mesmo, né? Eu acho que é isso. Os contratos meio doidos. Aliás, saiu um ranking que o Palmeiras, claro, puxado pelo Hendrick, tem o elenco mais caro da América do Sul. Eu acho que é puxado realmente pelo Justamente Hendrick, pelo Hendrick. 1 bilhão e não sei quanto verde. Sabe quem que é o segundo, Chaibe? Flamengo. Flamengo. Eu achava que o Flamengo Flamengo era o segundo. primeiro. E sabe quem é o terceiro? Galo. São Paulo. São Paulo? São Mais que o Paulo. Atlético? Mais que o Caso do Atlético. Beraldo É que houve também, a valorização. Beraldo, zagueiro. 100 milhões. O que o Beraldo. título não faz, né?
São Paulo, terceiro colocado aí do elenco mais caro. Quem tá de olho no Beirado, situação do Beirado, é o 15 Piracicaba, né? Que é clube formador também. Se vender, o São Paulo vender ele, vai pingar alguma uma coisa. Grana, né? O Marcinho esteve conosco aqui. Qualquer negociação envolvendo o Martinelli pinga um negocinho, né? Esse é o tal do direito de solidariedade, né? Mecanismo de solidariedade, né? Isso. Que o pessoal os clubes que formam esses jogadores e as negociações que acontecem até uma certa idade, esses clubes que formaram os atletas recebem uma porcentagem dependendo do período em que ele passou na base do clube. 4h49. Vamos dar um intervalo aí, pastor, rapidinho, uma pausa. Na volta tem mais mensagem do ouvinte e tem o sarcófago com a música do Sidney Magal hoje, hein? Arena CBN. Quer um ensino médio técnico diferente, que prepara o jovem para o mundo do trabalho e para a vida? O Senac está com inscrições abertas para o ensino médio técnico. Aqui o aluno aprende na prática, com uma metodologia inovadora e projetos e desafios reais. Seu futuro começa aqui. Quer saber? Senac. Saiba mais e consulte condições no site sp.senac.br/ensino médio técnico. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais da sua região ou até mesmo da sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 6% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Campinas Sunset Run 7K, uma corrida especial em um lindo final de tarde, na região do Galeria. Será neste sábado, dia 16 de dezembro, às 17h30. A saída e chegada ocorrerão no estande do Bougainville. Organização no Blue Sports. Apoio Furlan, GNO, Equalive e LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Arena CBN. Quatro horas e 50 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Tem ouvinte mandando mensagem aí pra gente, hein, Nilson Belisário? Põe no ar aí pra gente ouvir. Boa tarde, galera do Arena, Demar Valinhos. E aí, Demar? Carlão, você tá sabendo alguma coisa de um problema que o Ivan tem no joelho? Parece que é por isso que ele não joga no Corinthians. Eu recebi essa informação de uma pessoa que trabalhou na Ponte. Você tá sabendo alguma coisa? Abraço, Ademar Valinhos. O problema de não jogar no Corinthians chama-se Cássio. Esse não saiu não, né, Tanto é que o Carlos Miguel, permanece no Corinthians, mas o Cássio, já entre fez aspas, um monte de goleiro B vazar, né? entre aspas, atrapalha a vida do Carlos Miguel, do próprio Ivan, do Kaique França, do Walter, né? Porque é um goleiraço e não dá espaço, não dá brecha. Agora, problema no joelho, creio que não, estava no banco de reservas do Vasco contra o Red Bull Bragantino. Acho que se tiver mais nada que possa interferir e outra na sequência também, da carreira. Nenhum jogador joga 100%. Todo jogador joga com dor, com algum tipo... Todo atleta profissional joga com algum tipo de incômodo e tudo mais. Tem isso também. A dor faz parte da rotina do processo, né? 4h50, vamos para mais um aí, 4h51. Boa tarde, amigos da CBN, é o Pepe de Campinas, como vão? Tudo bem? Tudo bem. A surpresa desse ano não foi nenhuma surpresa, né? Eita. Na realidade, o Botafogo apagou, acabou o gás, o Flamengo ficou no cheirinho e o Palmeiras papou de novo. Não aguento mais Abel Pereira, pelo amor de Deus, quando é que ele vai embora, hein? Não vai não. E a decepção do ano é o meu Coringão, né? Pelo amor de Cristo. Assistir o jogo do Corinthians é igual ver um filme de terror. Um abraço, meu amigo. E vai Corinthians 2024. Nota aí. Gabigol, não é Gabigol não. Gabigol tá lá, já tá com a gente. Um abraço. Valeu. Aliás, a aceitação foi boa do Gabigol na torcida do Corinthians. Ele tem a identificação, né? Meio marrento. O torcedor do Corinthians gosta de jogador assim, né? Meio conturbado. Mas não vai ser agora, né? Não, acho que não. Daqui a 6 meses pode ser. Pode agora ser. não. Agora não.
Saiu, hein? Saiu o quê? Saiu a tabela da primeira rodada da Série A4 do Paulistão. Vai dormir. Tem times da região aqui, pô. Tem times da região. A frase do ano. Vai dormir. Vai dormir. Frase do ano. O América de Rio Preto enfrenta a União Barbarense na primeira rodada, dia 28 de janeiro. Penapolense e Rio Branco. Ska Brasil e Audax. Jabaquara e Barretos. Joseense e São Carlense, 15 de Jaú e Francana, Independente de Limeira e Nacional, e Vossen contra Taquaritinga. Vossen de Assis, a cidade dos 3 S's. Rodada 1, dia 28 de janeiro. Tá explicado que largou. Tá explicado que tá solteiro. O campeonato... Ninguém aguenta. Se a gente aqui já não tá aguentando, imagina a donzela. É o campeonato paulista. Você tá jantando com a esposa lá, você tá jantando. Saiu. Aí você falou, saiu o quê? Cara, saiu a tabela da Série A4. Eu ia embora, na hora que eu ia embora. Paulistão, pô. É o Paulistão Sulfite esse aí, né? A gente tava lá em Jundiaí hoje, o Paulista tá na 5ª divisão, não joga nem a 4ª. Saiu da 5ª divisão, não, né? Não. Mogi também tá na 5ª. Você tá com a cara de sono, Chay? Eu tô mesmo. Mas tá bom. Tá com sono? Estamos empenhados aqui no programa Arena para trazer a melhor notícia ao ouvinte. E essa camisa aí, o senhor arrumou aonde? Bonita, escrito né? Night. A de ontem era mais bonita. Hein? De ontem eu gostei. Conseguiu aproveitar ontem? Foi gostoso. Ganhou um saleiro, hein? Não, eu troquei carteira. É verdade. Peguei carteira. Parabéns, hein? Gostei da... Amigo secreto é uma delícia, né? Você leva um negócio achando que a pessoa que te tirou vai te dar um negócio legal também, você... Quem que te levou o saleiro, hein? Queria saber também. Que descobrir, foi hein? o Paulo brasileiro, não foi? O Paulo? Nossa. Foi então é uma excelente ideia de presente. Quem levou, você disse? Quem levou pra O problema não foi. O problema é realmente quem levou, porque quem ficou, rapaz... Complicado, hein? Não foi você não, né? Não, eu não. Foi você, Chaibo, não? Não foi, peguei a carteira. Foi você, Carlão? Não. O Paulo tentava, leva o saleiro, troca a camisa. Você ganhou uma camisa, né, Carlão? Mas agora eu entendi qual que é o espírito desse amigo secreto. Amigo ladrão. Surpresa, hein? É o amigo ladrão. O melhor presente foi o Felipe que levou, né? Foi. Enfim. Jogo erótico, né? Bom, são 4 horas e 54 minutos. O outro ouvinte aqui, a manchete do Globo Esporte está dizendo que o Renato Augusto se despediu do Corinthians com lágrimas nos olhos. Porque ele não volta, né? Certeza que não dá mais, né? 36, Fluminense deve ser o último time da carreira, né? Tecnicamente é muito acima da média, mas fisicamente deixa a desejar. O Corinthians não tem hoje a bala financeira para... o custo-benefício do Renato não é lá tão agradável, né? Então ele vai para o Fluminense. Mas vamos torcer, né? No Rio de Janeiro, o Renato é carioca, já jogou ali no dente de leite do Fluminense, que ele tenha aí boa sorte, que ele possa presentear o torcedor tricolor com boas jogadas. Jogador... Bom, né? Interessante. Nossa, interessante. Tá mas, enfim, o outro ouvinte mandou, na verdade aqui, o regulamento prevê o Pacaembu, mas a Federação Paulista estuda opções para a final da Copinha. Porque a Copinha começa dia 2 de janeiro, né? Aquela Copa de São Paulo de Futebol Júnior, e a final é no dia 25 de janeiro, porque é o dia do aniversário da cidade de São Paulo, e sempre foi no Pacaembu. Mas parece que a construtora não vai conseguir entregar a tempo. Eu passei lá anteontem. O Santos quer jogar no Pacaembu, né? Quer jogar no Pacaembu. Mas eu passei anteontem no Pacaembu ali, consegui ver por fora ali, não termina em um mês, nem um canteirão de obra ainda. Canteirão de obra, não mas tem arquibancada. Tanto que a parceria que o Santos está fazendo com a empresa não é nem pro Paulistão, é para abril só, ou seja, Série B, né? Porque não dá tempo. Série B não, então, eu acho que ainda vai. Série B... Talvez. Série B pode ser, mas... Você acha que logra êxito? Pra Série B? Talvez sim. Agora Copinha não. Copinha também acho que não vai. Só falta o Santos jogar no Série B no Canindé, né? Daí é cara de Então, e o Santos já mesmo. tinha feito uma parceria com a Portuguesa, né? Pra jogar no Canindé. Mas então faz com a Leila lá em Barueri. Pô. Hoje eu acho que não comporta mais o Santos lá no Canindé? Não, acho Até que porque o Santos vai levar público, hein? Porque a torcida normalmente abraça a causa, né? Sabe quem tá sendo muito procurado? E o presidente do Cuiabá acabou de dar uma entrevista falando que não aguenta mais sondagens por ele. Daverson, cara. Tá sendo muito procurado. O presidente do Cuiabá deu uma entrevista falando: parem de procurar o Daverson. Ele tem contrato. Entretenimento puro. É difícil achar quem faz gol, né? Mazola já diria. O gol custa caro. E é difícil encontrar. Ele foi bem, Ele foi bem. Ele jogaria em vários. Ó, vamos fazer um exercício aqui rápido. Pegar os times da Série A, que jogaram esse ano, independente se foi rebaixado ou não. O Daverson, cabe no Palmeiras? Não. Cabe no Grêmio? Não.
Cabe no Atlético Mineiro? Não. Flamengo? Não. Botafogo? Sim. Bragantino? Sim. Fluminense? Não. Atlético Paranaense? Sim. Internacional? Valência, né? Valência. Cabe. Fortaleza? Cabe. São Paulo? Não. O Cuiabá ele tá lá, né? Corinthians? Cabe. Cruzeiro? Cabe muito. Vasco da Gama? Cabe muito. Bahia? Cabe. Santos? Sim. Pelo amor de Deus. Goiás? Cabe. Curitiba? Cabe. América Mineiro? Não. Não? Não, América tem uns 2, 3 É, atacantes. mas, cara, tô falando. Então, aqui, de 20 times, o Davidson seria titular, então, em quantos times? Em 12, pelo menos? 12, pelo menos. Mas olha, o Davidson, ele teve... No início, lá com o Cuca, ele teve oportunidades no Palmeiras, né? Mas, cara, o que ele fez no Cuiabá esse ano, talvez nem no Palmeiras ele conseguiu fazer. Tecnicamente, né? Tendo sequência de jogo, ele jogou Aliás, muito. a FIFA anunciou os 3 finalistas do prêmio The Best, hein? É verdade. Mbappé, Messi e Haaland. Ah, é do Messi, né? Não é do Haaland. Então, acho que é do Haaland. Eu acho que é do Messi. Não vai contar Porque não contempla a Copa do Mundo do ano passado, né? Ah, não sei. Foi ano passado já. E a FIFA também anunciou os concorrentes ao gol mais bonito. E o gol do Guilherme Madruga, do Botafogo, tá na lista dos finalistas. E da Bia Zanerato também pelo Brasil, contra o Panamá. Pois é. Não, o da Bia não foi entre os 3. Ah, não foi entre os 3? Não, é o Guilherme Madruga. Ele foi selecionado pro prêmio, ok, aí agora eles selecionaram 3 gols que estão concorrendo ao prêmio. Ele concorre com o paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, e o português Nuno Santos, do Sporting. O do Sporting foi um golaço também. Mas acho que o do Madruga é mais bonito. Eu acho que o do Madruga vai levar. Também acho. Ribeirão Preto nos abraça. Na verdade, foi Ribeirão Preto que me deu... Só de você ir pra Londres, né? Em janeirão, ir pra Londres, pra ir lá concorrer o Pusca, tudo pago pela FIFA, velho. Lembra o Wendel Lira? Pelo amor de Deus. Sarcófago no ar, pastor. Som na caixa, Nilson Belisário. O Guarani entrava em campo no dia 14 de dezembro de interrogação. O jogo foi 9 horas da noite, hein? O Guarani enfrentou, sabe quem? O Botafogo, de madruga. Esse jogo aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, na formação inicial, tinha, sabe quem, Carlão? Quem? Tinha o Milton. Então já tô começando a vislumbrar. E sabe quem que o Botafogo tinha na escalação? Não sei. Guilherme Madruga. Esse eu sei. Não. Guilherme Madruga? É. Como assim? No Guarani, no Botafogo. Tá certo. Foi esse ano? Cara? Vamos ver, né? Olha aí. Que ano foi esse jogo, mas Chay? você deu uma dica boa do Guarani. Eu posso... Então foi da pandemia, cara. Boa. 2021. Certo. E aí? Eu tenho uma tese. Ontem nós trouxemos um jogo da Ponte no Campeonato de 78. Certo. E a Ponte jogou em casa. Isso. Não pode jogar no mesmo dia. Verdade. E era o mesmo campeonato. 1978. E aí, Carlão? O Milton fez parte do grupo de 78, era o centroavante, reserva. Eu vou de 79. 79? Tá burlando as leis. Você vai qual ano, Chay? Não, tá burlando. Que ano que você vai, Chay? 2001. O Sidney Magal cantou essa música. 2021, eu falei. 2021. Porra. Não, mas o cara que foi com o Madruga tá lá, pô. Madruga tem 70 anos, tá jogando até hoje. Caio era o pai do Guilherme. Pode ser o pai, velho. Nós não temos. A imagem com o cabelo, infelizmente, não tá. Hoje deu golpe mais uma vez, mas o Eliel acertou. Boa! Você foi bem, hein? Você foi bem. Foi bem. Foi pela lógica. Raciocinou, boa. O Guarani enfrentou o Botafogo, foi 1-1. O Guarani tinha. Olha o time do Guarani: Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Milton e Gersinho, Capitão Careca e Bozó. Aê, bugrão, hein? Carlos Alberto Silva. O Botafogo tinha Aguilera, Batista, que não é aquele, Ney, Manuel e Beto, Miro, Osmarzinho e Lorico, Paulo Guilherme César, Madruga. Toninho, Walter. O Guilherme Madruga não jogou. Norberto Lopes era o... Que trairagem, hein, velho? Foi pro banco. Foi agora, cara.
Já fechou, o pastor tá desesperado pra ir embora, hein, velho? Falou 2021, pandemia, cara. Essa música do Madru, do Sidney Magal é lançamento, né? Lançamento. Eu esqueci da música. Tá bom. Bom, vambora. Amanhã sextou, hein, Chaibe? Sextou. Vai dar o golpe não, mas tem hein? convidado aqui, vamos fazer surpresa. Quem vem amanhã? Não vou falar. É um jogo... Que posição? Fala a posição. Meia. É um meia que estará com a gente? Tá em atividade. Boa. Se não der o golpe, é pra mim. Já jogou no verde e no preto. Olha aí, hein? Vamos falar desse meia que já jogou nos dois. E pode tem nome curto ou tem nome longo? Tem nome... Composto. É um nome composto, mas é curto. Boa. Foi bem agora, né? Tipo Birubiru. Mas é Birubiru ou é Lero-Lero? Depende o momento e a hora, né? Entendi. Depende. A gente já pode ir, porque eu preciso ir embora. Tchau, gente. Tchau. Valeu.